Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica aqui no bairro da Moca, em São Paulo, Rua Camé 377. O nosso site pazian.com.br, onde você pode acessar e conhecer as nossas diversas atividades. Trabalho como terapeuta acupunturista, orientador em florais e terapias naturais e ministro cursos, palestras e outras atividades. Temos também no Instituto Eleni Arcuri, nossa professora de yoga, já há muitos anos com a gente, ministrando umas aulas muito bacanas para o equilíbrio da mente, do corpo, do espírito. E o nosso Instituto tem essa finalidade, auxiliar o ser humano a desenvolver as suas qualidades potenciais. Nós acreditamos que todos nós temos um germe aqui, para crescer, para produzir, para tornarmos felizes, em harmonia com Deus, e envolvemos todo esse trabalho, todas as pessoas, todas as situações disponíveis para essa finalidade. O programa de TV é uma das atividades do Instituto. No nosso site você verá todas as outras e também os programas que já foram transmitidos. Eles ficam lá disponíveis para você acessá-los a hora que quiser. Se quiser conversar com a gente, tem o Fale Conosco, coloca ali a sua mensagem, a sua dúvida, o seu comentário, que nós receberemos e responderemos com o maior prazer. Hoje vocês estão vendo um cenário diferente, porque o programa será diferente. Ou nós trazemos entrevistados para conversarmos, falando de diversas atividades, ou nós realizamos entrevistas externas, visitando instituições, mostrando o belo trabalho que é realizado hoje em dia por muitos grupos fraternos, caridosos, que auxiliam pessoas no seu desenvolvimento. Hoje é um programa diferente porque nós recebemos muitos pedidos, dúvidas que chegam, pessoas comentando, questionando, concordando ou não com os nossos entrevistados. Então, de tempo a tempo, nós damos assim uma pincelada, o nosso pensamento a respeito de determinados assuntos. Eu separei aqui algumas anotações para nós refletirmos sobre elas, para clarearmos as nossas ideias, ou então, você concordando ou não, discutindo com a gente, através, como já disse, do nosso site, para podermos, em outras oportunidades, voltarmos a esses temas. Nós separamos aqui um assunto muito interessante, que é muito comum, principalmente hoje em dia, comentado, que é o tal de envolvimento espiritual. Você já ouviu falar nisso, envolvimento espiritual, se a pessoa está com envolvimento, está obsediada, está com encosto e tudo mais. Esse linguajar, encosto, obsessão, tornou-se muito popular. Então, qualquer problema que a pessoa tenha, se ela está mal-humorada, se ela está triste, se ela tem algum tipo de problema social, familiar, na escola, não importa. Muitas vezes ela traz essa situação, essa aflição, esse problema com ela, e outras pessoas dizem, poxa, você deve estar com obsessão. O que significa? A sua mente está influenciada por alguma entidade espiritual. Então virou uma coisa muito popular e nem sempre é isso. Então vamos trabalhar um pouquinho isso. Nós vivemos aqui na matéria, somos espíritos, segundo o nosso entendimento. Somos espíritos e estamos encarnados. Portanto, viveremos aqui durante um certo período de tempo. Nascemos, crescemos, recebemos orientações, trazemos o nosso karma, ou seja, a nossa vivência de outras vidas, os efeitos dessas vivências para essa vida aqui na matéria, e essa interação cria o que nós conhecemos como nosso destino. Então não é algo pronto, nós não estamos assim fadados a viver nessa linha de raciocínio, nessa linha de vida, não. Nós trazemos algumas influências e no dia a dia nós vamos criando, com nossas atividades, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, nós vamos mudando e criando o nosso futuro. Ou seja, nossa vida é determinada por nós. Existem, é claro, muitas influências do nosso meio. As pessoas que nós convivemos, trabalhamos, estudamos, nos relacionamos, os seus pensamentos, as suas ações interferem nas nossas vidas. Mas nós pensamos, analisamos e permitimos que elas influenciem mais ou menos as nossas atividades e as nossas ações. Algumas vezes, essas pessoas que interagem com a gente, que convivem com a gente, elas exercem um poder muito grande nas nossas ideias. Elas têm uma vontade, um domínio muito forte e mexem com a nossa vontade. Ou seja,
Nós queremos ir por ali, mas elas têm um poder muito grande e dizem, não faça isso, vá por aqui. Nós ficamos na dúvida e muitas vezes vamos pelo lado que a pessoa está dizendo. É um exemplo, mas isso acontece muito. Mesmo dotado de boa vontade, mesmo querendo nos auxiliar, às vezes essas pessoas inibem a nossa iniciativa. A vontade delas não é o melhor para a gente. Talvez se seguíssemos esse caminho, seria muito melhor para a gente. Mesmo porque o erro, o desacerto, faz parte das experiências. Nós aprendemos muitas vezes com os tropeços. Não quer dizer que seguindo o caminho que a pessoa está dizendo, nós vamos aprender alguma coisa. Muitas vezes ficamos com aquele desejo, com aquela vontade de conhecer melhor aquele outro caminho. E isso ou nos frustra durante toda a nossa vida, ou faz com que em algum momento, inadvertidamente, nós corramos para aquele lado para conhecer. E muitas vezes não seria o momento correto. Isso mostra que nós somos obsediados, muitas vezes, por encarnados, por pessoas que vivem aqui com a gente. Isso é muito importante nós prestarmos atenção, porque é muito comum. São pessoas que exercem uma influência muito forte. Temos o exemplo, por exemplo, de pais, ou melhor, mães, que não se descolam do filho. Acreditam que seu filho ou a sua filha é aquele bebê. O carinho, a afeição, aquela proteção que a mãe quer dar, isso é normal. Mas chega uma hora que ela extrapola, fazendo com que o filho ou a filha não consiga desprender-se dessa obsessão, tendo muitas vezes, quando casam, um casamento infeliz por causa dessa interferência, e uma idade, muitas vezes avançada, infeliz, sentem-se dependente, porque acostumam-se com essa obsessão. Isso é interessante analisarmos, não só quem recebe essa obsessão, como quem a pratica, que não aceita que está obsediando e interferindo na vida da outra pessoa. Acha que está ajudando, mas há um sentimento de posse. Eu vou fazer com que essa pessoa realize essas ações desta forma, porque é o melhor para ela. Mas é o melhor segundo o seu ponto de vista. Eu citei a mãe, o pai, e acho que muitas mães, muitos pais não vão gostar desse exemplo, mas isso é um fato. Nós podemos dizer também nos relacionamentos matrimoniais, existem maridos ou esposas que exercem essa influência no seu companheiro. Hoje em dia, tudo é um pouco mais ponderado, um pouco mais pensado, mas nós vemos que alguns tempos atrás, alguns anos atrás, o homem exercia esse poder na esposa, Ela não podia nem sair de casa. Era um ciúme doentio e o homem, não aceitando muitas vezes o ciúme, mas ele tinha posse sobre a esposa. E ela não podia trabalhar, não podia sair, não podia vestir-se como queria. Enfim, a modernidade ou a evolução vem mostrando que esse tipo de situação não faz bem, não traz harmonia e equilíbrio na vida conjugal. Mas era um tipo de possessão também. E ainda hoje nós vemos alguns casos assim. Enfim, esse é o caso material. Chefes, amigos, namorados, namoradas exercem esse tipo de obsessão, que não é legal, é negativo. Mas existe também a que é mais conhecida, ou pelo menos que é mais comentada, que é a obsessão espiritual. Então vamos entender direito. O mundo espiritual, ou onde vivem os espíritos, é um outro local na concepção de matéria, mas é próximo a nós. É uma vibração diferente, é uma dimensão diferente. Existem coisas que nós vemos e coisas que nós não vemos. O ar, por exemplo, o vento, ele existe, é a locomoção do ar, mas nós não vemos, mas sentimos o seu efeito. Essa dimensão que vivem os espíritos é a mesma coisa. Com os nossos sentidos físicos, nós não conseguimos percebê-lo. Mas quem tem os sentidos mediúnicos mais aflorados, a percepção mediúnica, consegue muitas vezes ouvir, ver, sentir essa outra dimensão cada vez mais próxima de nós, cada vez mais conhecida de todos nós, que é o mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, que é um pouco semelhante ao nosso mundo aqui, ficam os espíritos. Assim como na matéria, nós temos pessoas que têm uma consciência maior da realidade, estão mais ligadas, vamos dizer assim, na vida, no mundo espiritual também. Existem espíritos que estão mais ligados nas coisas, muitos sabem que desencarnaram, outros não
não sabem ainda o que aconteceu, estão entorpecidos, mas eles vivem nessa faixa do mundo espiritual. A diferença é que aqui poucas pessoas têm essa percepção do mundo espiritual, mas no mundo espiritual quase todos têm a percepção aqui da nossa dimensão da matéria. Portanto, é muito mais fácil o mundo espiritual, os espíritos que lá estão, interferirem aqui na matéria onde nós estamos, do que nós aqui interferirmos no mundo espiritual. Mas eu vou explicar direitinho isso e tenho certeza que esse assunto é bem interessante. Só vou pedir que vocês aguardem um minutinho, nós vamos para o nosso intervalo e eu já volto aqui com o nosso Para Viver Bem. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Reaprendendo a Viver, mais uma série lançada em CD pelo Humberto Pazian, que pode melhorar a sua forma de viver. Padrões mentais e superando seus medos. É apenas o início da série Reaprendendo a Viver. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Lembrando que fica aqui na Moca, bairro da Moca, tradicional bairro dos italianos, em São Paulo, na Rua Camé 377. Site pazian.com.br. No site nós temos os programas gravados, todos que já foram transmitidos estão lá disponíveis para você assisti-los, indicar para outras pessoas e também colocar seus comentários, né? Gostei, não gostei, fazer indicações. Eu lembro que nós visitamos também instituições que realizam trabalhos comunitários, trabalhos de auxílio à comunidade. E se você conhece ou faz parte de alguma instituição e quer passar aqui no nosso programa, entre em contato com a gente. Não adianta indicar, porque nós temos uma relação de entidades. Você tem que fazer parte dela ou conhecer alguém lá de dentro que possa ligar para a gente e se colocar à disposição. Não há custo algum, nós visitamos a instituição, mostramos o trabalho beneficente, comunitário que ela realiza, e é muito importante, tem sido muito importante para todos que nós já visitamos, porque recebem ligações, recebem ajuda, então você pode participar também, ok? Acesse o site pazian.com.br e participe com a gente. Lembrando que esse nosso programa tem o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Muito bem. Estamos falando hoje de um assunto bem interessante, que é a obsessão, que é a interação entre mundo espiritual e mundo físico. E nós resolvemos falar sobre isso porque muitas pessoas têm nos pedido e tivemos muitos convidados que pincelaram sobre esse assunto. Então hoje nós estamos dando aqui uma reflexão mais profunda. Então veja, falávamos sobre o mundo espiritual e o mundo aqui material. A ponte entre esses dois mundos, essas duas dimensões, é o que nós conhecemos como mediunidade ou sensibilidade mediúnica. É a faculdade que todos nós temos
de interagirmos com o mundo espiritual. Nós conhecemos os sentidos físicos, né? Visão, audição e assim por diante, mas nós temos também os sentidos espirituais. Algumas pessoas já têm essas faculdades mais desenvolvidas, então têm facilidade, através da vidência, de ver essa outra dimensão. Não é tão comum, né? Não é tão comum. Outras têm a faculdade da audição, então ouvem essas entidades e assim por diante. É bom que se note que existem também algumas pessoas que têm distúrbios, e não são mediúnicos, são distúrbios físicos, psíquicos, e necessitam de uma orientação psiquiátrica, de uma orientação psíquica, psicológica. Não é tudo que se ouve, tudo que se vê, que realmente é o mundo espiritual. Às vezes é algum problema, alguma patologia que a pessoa tem. Então é importante analisar para não achar que tudo é obra da mediunidade. Mas enfim, também a mediunidade traz desequilíbrios. Às vezes as pessoas começam a ver e ouvir quando não deveriam, nem ver e nem ouvir. Então, para tudo existe uma harmonia que nós temos que buscar. Enfim, através dessa nossa mediunidade, nós podemos então receber inspirações dessas entidades espirituais. Aquelas que querem nos auxiliar, assim como na matéria, que têm a vontade de nos ajudar, podem nos passar pensamentos, envolver-nos com vibrações alegres, harmonias, né, de harmonia, e nós conseguimos melhorar um pouquinho a nossa estadia aqui. Mas tem outros que sentem inveja. Mas inveja do quê? Assim como na matéria, a inveja não tem muito motivo, né? São deficiências da pessoa, são incapacidades que a pessoa tem que projeta no outro. A entidade, embora viva num mundo diferente, embora esteja numa outra realidade, ela ainda está muito ligada à matéria. Então ela acredita que a vida dela ainda interage, e ela sente inveja e tenta prejudicar, de certa forma, inibir o avanço ou o progresso da pessoa aqui na Terra. Os motivos, gente, são inúmeros que fazem com que esses espíritos tentem prejudicar-nos. Existem livros, romances mediúnicos clássicos, que mostram, inclusive, associações no mundo espiritual, grupos que se juntam para realizar algo aqui na Terra, na matéria, né? na nossa área de manifestação. E aí é uma coisa organizada e tudo mais. Existem outros que lembram de vidas passadas e vêm em busca de vingança, de reajuste, mas não fique preocupado com isso, não é só isso. Nós temos muita proteção e temos um amparo espiritual que evita que todas essas manifestações venham de uma forma muito contundente. Mas, por causa muitas vezes do nosso pensamento errôneo, negativo, nós permitimos que essas influências venham até nós. E se nós permitirmos constantemente que elas venham, nós acabamos criando uma afinidade. E aí que acontece o que chamamos de obsessão. É uma entidade, ou algumas entidades, que têm uma ligação espiritual com a gente, uma afinidade mental conosco, por causa dos nossos pensamentos, e exercem, então, com muita facilidade, uma influência em nós. Isso é muito comum. Só que as pessoas pensam assim, que o obsessor ou as entidades obsessoras vêm para nos fazer o mal e basta um passe ou um tratamento para que isso seja retirado. Não é assim, não é tão fácil assim. Nós precisamos primeiro mudarmos a nossa forma de pensar, evoluir, melhorar, pensar de uma forma mais positiva, mais fraterna, porque aí sim, essas ligações são cortadas e aí fica fácil retirar essas entidades. Aí fica fácil eliminar esse vínculo. O que acontece, uma grande parte das vezes, é que essas pessoas procuram uma casa espírita, uma casa espiritualista, e essa ligação é cortada. Esses obsessores, ou esses espíritos que estão ligados a ela, são retirados por um processo, uma técnica própria de cada casa espírita, de cada grupo religioso. Só que aquela pessoa, ela se sente bem, ela se sente mais em harmonia, só que ela continua com a mesma forma de pensar. Ela continua praticando os mesmos atos, ela continua na mesma faixa de pensamento. Aí o que acontece? Ela atrairá novas entidades espirituais. E se torna um vício, isso é repetitivo, né? Um círculo vicioso. Ela elimina aqueles obsessores e arruma outros. Nós conhecemos, e no decorrer da vida,
atendemos pessoas que constantemente estavam com processos obsessivos. E quando numa casa elas já não encontravam mais, assim, segundo elas, ajuda, mas não é. É que os orientadores, os dirigentes, tentavam fazê-la ver que ela precisava se modificar, que não adiantava ficar só realizando esses trabalhos de desobsessão. Então o que ela fazia? Ela ia para outra casa. E lá chegava como se fosse a primeira vez e assim por diante. Quem perde com isso, gente? A própria pessoa, não é? É importante refletirmos sobre isso para que procuremos, assim como nos foi indicado pelo grande Mestre Jesus, para que nós procuremos orar, entrarmos mais em contato com Deus e vigiarmos os nossos pensamentos. É muito importante isso, porque antes de praticarmos alguma ação, nós pensamos. O pensamento gera uma emoção. Algumas pessoas falam, a emoção gera pensamento. Tudo bem, não importa a ordem. Mas a prática, sempre antes de realizarmos alguma coisa, nós temos o pensamento e a emoção. Se nós orarmos, estarmos assim constantemente em contato com energias melhores, mais sutis, com energias mais assim equilibradas, os nossos pensamentos vão caminhar por essa faixa. As nossas emoções serão melhores e, consequentemente, os nossos atos também. Tornarmos assim espíritos purificados, anjos aqui na Terra, eu acho que ainda falta um pouquinho. Mas a gente pode melhorar um pouquinho esse nível. Nós podemos melhorar um pouquinho essa nossa faixa vibratória para que, pelo menos esse processo de ligação com as entidades espirituais seja também um pouquinho mais evoluído. Por quê? Porque o índice de obsessão, o grau de obsessividade aqui na matéria tem sido muito grande, principalmente atualmente. Porque a nossa mediunidade ela tem aflorado de uma forma muito mais forte. Falar antigamente em mediunidade era um ou outro, né? Era a dona tal, era o seu fulano que recebia, que incorporava, que tinha sensibilidade, mas hoje não. Sabe-se hoje, as pessoas entendem hoje que, através do Espiritismo, Kardec já dizia que a mediunidade não é coisa dos espíritas, é do ser, né? Do próprio homem, da própria mulher. Mas hoje quase todos sabem disso, que todas as pessoas, independente da religião, têm mediunidade. E isso significa uma sensibilidade passível de se comunicar com outras esferas, esferas mais elevadas ou esferas menos elevadas. Então, como essa sensibilidade ela tem assim se desenvolvido, ela tem aumentado, essa influência do mundo astral ela tem se tornado mais diária, mais constante. E aí vem várias indicações para a gente fugir, né, dessa energia através da oração, como eu já disse, que a gente pode fazê-la, podemos realizar em qualquer momento do nosso dia, basta se isolar um pouquinho, elevar o pensamento, pensarmos no nosso espírito protetor, no nosso anjo da guarda, pensarmos em Jesus, em Deus, naquilo que o seu coração sentiu naquele momento e orarmos. E há também uma prática que pode ser realizada, que é uma prática diária, que é a meditação. Meditação é diferente de oração. Oração nós pedimos, pensamos num ser, entramos em contato. E na meditação é diferente. Nós procuramos sentar em algum cantinho, numa cadeira como essa, ou numa posição mais conhecida para quem já tem desenvolvimento na meditação, e esvaziarmos a nossa mente. Ou seja, procurarmos deixar de pensar em algo. Não é difícil não, a gente pode fazer isso através da respiração. Contarmos a respiração, 1, exala, 2, contarmos até 3, até 10. À medida que a gente vai se concentrando na nossa respiração, nós vamos tirando um pouquinho outros pensamentos. A sensação tem que ser assim, uma boa expectativa de que coisas boas acontecerão. E nessa prática da meditação, se nós realizarmos constantemente, algumas vezes por dia até, nós vamos sentir um bem no nosso corpo. A circulação parece que se acalma, né? A pressão sanguínea, a nossa mente se esvazia e nós sentimos algo muito bom. Parece que toda a nossa química orgânica começa a se ajeitar. Isso talvez seja um passo para a nossa oração. A gente faz a meditação e depois tenta entrar em contato com espíritos superiores, com mentes superiores. E não é incorporar, não é estribuchar, não. É entrar em contato, né? Sentir a influência. Isso vai fazer com que a nossa energia melhore muito. Fará com que o nosso magnetismo também fique bem melhor.
e aí nós teremos uma influência muito positiva. E se alguém quiser nos prejudicar, se alguém tentar nos obsediar, não vai conseguir. Porque essa barreira fluídica, que será criada de uma forma muito positiva, vai afastar toda e qualquer energia contrária. Ok, gente? Olha, como eu disse, é uma reflexão sobre esse processo. Eu espero ter respondido a muitas perguntas que recebi. Espero estar ajudando as pessoas a viver melhor, a viver bem, que esse é o objetivo do nosso programa. E independente de religião, somos espíritas, mas eu acho que esse tema, ele cabe para qualquer religião, não é? Para a pessoa refletir, pensar direitinho, de acordo com seus postulados religiosos, retomar, vamos dizer assim, muitas vezes, o caminho da felicidade, tá bom? Bom, chegamos aqui ao final do nosso programa e eu agradeço muito a audiência de vocês, o carinho que nós temos recebido. Semana que vem continuamos com o nosso processo, ou trazendo um convidado aqui, ou visitando alguma instituição. Mas se você quiser assistir novamente esse nosso programa, acesse o site pazian.com.br. Beijo no coração de vocês e até a semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal com Para Viver Bem. Até lá.